Bom dia a você, meu irmão, bom dia a você, minha irmã, que bom estar de volta aqui com vocês nesta manhã de domingo, 6 de dezembro de 2020, para a nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Olha, nós estamos iniciando o mês de dezembro, estão chegando aí já as comemorações de Natal e, como todos nós sabemos, o Natal só tem significado quando de fato Jesus Cristo nasce no coração da pessoa. E para nós isso faz uma grande diferença, porque um dia o Senhor Jesus nasceu em nossos corações. Olha, hoje nós vamos falar bastante sobre as promessas da vinda de Jesus e nós vamos ver como todas essas promessas e textos que nós vemos relativos à vinda de Cristo foram confirmados no Novo Testamento. A nossa lição, ela continua baseada na revista Palavra e Vida, vencendo as adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. E o que nós vamos ver hoje é a lição 10, que tem por título Isaías, quando a adversidade é incredulidade. O texto básico da nossa lição, o texto base da nossa lição hoje está em Isaías, capítulo 53, verso 1. Vejamos o texto base, diz-nos assim: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, 1, este é o nosso texto base. Bom, primeiro vejamos quem era Isaías, né? Olha lá, ele era nascido de uma família influente da classe alta de Judá, tá? Veja que Isaías capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Olha, como aparecem outros Isaías, aí o texto bíblico faz questão de demonstrar, deixar bem claro quem era esse Isaías. Era o Isaías, filho de Amós. Então, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Isaías ele teve contato com a realeza e foi conselheiro de assuntos internacionais do reino de Judá. Ele estava sempre aconselhando os reis e embora nem sempre tenha sido ouvido, mas ele era alguém envolvido em assuntos internacionais e o Senhor usou muito, e você vai ver que Isaías profetizou para muitas nações. Ainda, seu ministério foi centrado em Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então ele teve mais de meio século de ministério profético no reino de Judá, no reino do sul. Veja lá, segundo a tradição rabínica, Isaías teria sido martirizado durante o reinado de Manassés, que foi um rei terrível, muito mau, muito iníquo. E segundo a tradição, ele teria sido cerrado dentro de um tronco oco. Mas a Bíblia não diz isso. Quem diz isso é a tradição rabínica. Isso não está na Bíblia, tá bom, meu irmão? Bom, veja lá, Isaías, então, como eu disse, ele foi profeta do reino do sul, de Judá, tá? E o seu ministério foi de 760 a 673 antes de Cristo. E ele estava baseado lá em Jerusalém, lá no reino de Judá. Jerusalém era a capital do reino de Judá. Isaías é chamado de um profeta evangélico. Ninguém fala mais do que Isaías sobre a vinda do Messias, sobre o plano da salvação, de que a Virgem conceberia e daria à luz um filho, que o seu nome seria maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Em suma, Isaías, quando se lê Isaías nos seus 66 capítulos, o que você vai encontrar lá, meu irmão e minha irmã, é um mini evangelho. Então Isaías é o evangelista do Antigo Testamento, é o profeta evangélico que nós vamos encontrar no Velho Testamento. Então, o livro de Isaías é o que mais fala da pessoa de Cristo e de sua obra. Ele foi contemporâneo de Oséias e Miqueias, tendo em mente o seguinte, que Oséias e Miqueias eram profetas no reino do norte. Já Isaías, ele era profeta no reino do sul.
mas ele é contemporâneo de Oséias e Miqueias. Vejamos lá, Isaías confronta Judá e outras nações. Como disse Isaías, ele era versado em assuntos internacionais. Então Isaías ele vai profetizar, o Senhor vai usá-lo para profetizar não só para Judá, mas como também vai usar para profetizar para o Reino do Norte, embora lá também estivesse Oséias e Miqueias, né? Mas Isaías vai profetizar para Judá, vai profetizar para Israel, vai profetizar para a Síria, vai profetizar para a Babilônia, Moabe, Filista, Etiópia, Egito e Arábia, mostrando a todas essas nações os pecados que eles estavam cometendo e o castigo divino que eles sofreriam. Você veja aí que Isaías, quando ele está profetizando com relação ao exílio que ocorreria na Babilônia, Isaías profetizou isso em torno de uns 150 anos antes de que Judá fosse levado exilado para a Babilônia. Então, Isaías ele vai falar também bastante anos antes, de que Ciro viria e derrotaria a Babilônia. Então, Isaías profetizou algo em torno de 150 anos antes que tudo isso acontecesse. E com relação à vinda de Cristo, Isaías profetizou aí 700 anos, em torno de 650, 700 anos antes da vinda de Cristo, e ele falou bastante sobre a vinda de Jesus Cristo, eis a razão pela qual ele é chamado então de um profeta evangélico. Isaías então profetizou esperança para o povo de Judá, que mais tarde seria levado cativo para a Babilônia, mas que seria restaurado como luz para os gentios, porque Deus tinha um pacto com Abraão, que eu tenho sempre repetido aqui, de que por meio de Abraão, por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, apesar de o povo ter caminhado longe do Senhor e de ter sofrido o castigo de ser levado cativo para a Babilônia, esse povo, o Senhor preservaria alguns, porque Deus tinha um plano com este povo de trazer por intermédio deste povo o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Isaías vai profetizar para o povo de Judá. O povo de Judá seria levado cativo, mas o Senhor traria este povo para cumprir o plano glorioso da salvação por meio deste povo, porque o Senhor havia dito que o trono de Davi jamais ficaria vazio, e quem vem ocupar este trono é o Senhor Jesus Cristo, que vai reinar eternamente. Aí, vejamos lá, Isaías capítulo 11, versos 1 e 10 diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé. Lembre-se que a raiz de Jessé, Davi é descendente de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Veja aqui Isaías profetizando de que por meio do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, as nações, naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Ainda lá, indo agora para Romanos, capítulo 15, verso 2, aliás, nós vamos fazer nessa lição de hoje bastante paralelismo. Nós vamos pegar os textos de Isaías, não todos, alguns que eu selecionei, nós vamos pegar alguns textos de Isaías e vamos localizá-los no Novo Testamento para ver como a palavra de Deus, o Novo Testamento ratifica toda a palavra do Velho Testamento. Então nós vamos ver que, usando esse paralelismo de textos de Isaías com textos do Novo Testamento, nós vamos ver aí como a palavra de Deus se cumpre, e de uma maneira muito clara. Então veja lá Romanos capítulo 15, verso 2, o que o apóstolo Paulo diz, se referindo a Isaías. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, este colocará nele a sua esperança. Você identifica aí quem é a raiz de Jessé? A raiz de Jessé é o Senhor Jesus Cristo. Brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios.
Estes colocarão nele a sua esperança. Veja como o apóstolo Paulo faz referência a Isaías. Então nós vamos ver no paralelismo hoje, Isaías com textos do Novo Testamento, o cumprimento das profecias relativas à vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Isaías profetizou então que Deus enviaria o Messias da raiz de Davi, dando esperança para as nações. De fato, Cristo é a esperança para as nações. Aliás, tem sido tema de canção, de hinos, de música para a campanha de missões mundiais. Cristo é a esperança para as nações. Então, Isaías, ele nos fala da primeira vinda de Cristo. Então, como eu disse, por volta de 600 a 700 anos antes de Cristo, Isaías era usado por Deus para falar que viria aquele que traria paz e esperança para as nações. Então, veja lá, diversos textos do Novo Testamento ratificam as profecias de Isaías com relação à vinda de Cristo. Eis aí a razão do paralelismo que estamos fazendo hoje. Veja lá João 12, 37 e 38, diz o seguinte: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías, quando usa esse texto lá, no capítulo 53, no verso 1, ele estava se referindo às mensagens que o Senhor havia dado, ele havia passado por meio dele de outros profetas. Daí ele vai dizer: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Ao mesmo tempo, ele está se referindo também aí à rejeição que o Senhor Jesus Cristo sofreria. Então ele diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Veja, aí Isaías 53:1, veja lá, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então você vê aí que os textos de Isaías são repetidos diversas vezes. Os autores do Novo Testamento vão lançar mão do livro de Isaías para mostrar o cumprimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, então, referindo-se a Israel, ele diz o seguinte, olha lá em Romanos 10, verso 1, o 3 e o 16. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Lembre-se, Jesus Cristo veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Olha aí o cumprimento dessa profecia de Isaías: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Então, voltando lá para Isaías, no capítulo 53, versos 2 e 3, diz: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Veja como Isaías já antevia o sofrimento e o desprezo do Senhor e Jesus Cristo. E como nós estamos falando hoje, quando a adversidade, a causa da adversidade é a incredulidade, nós vamos ver por que as pessoas sofrem por não terem crido na mensagem que nos traz a palavra de Deus, nas profecias encontradas nas Santas Escrituras, falando a respeito daquele que seria paz para as nações. Veja lá, então, Jesus, ele foi rejeitado, então, por causa da sua origem humilde. Veja que Jesus vem da Galiléia. A Galiléia era uma região pobre, Nazaré era uma região desprezada.
Então veja lá Marcos capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Veja aí Isaías sendo cumprido. Então, a incredulidade do povo fez com que Jesus fosse rejeitado em Nazaré. Veja lá, como eu disse, tá? Da sua própria terra, Jesus foi rejeitado. Jesus já havia sido rejeitado anteriormente em Nazaré. E agora estava dando uma segunda chance para aquele povo. Veja, Deus sempre dará uma nova oportunidade para que o homem possa sair da incredulidade por meio da luz do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo, e para vir a Ele e ser transformado em filho de Deus, para que não sofra adversidades que o pecado traz para a vida da pessoa. Veja lá, olha, Lucas capítulo 4, versos 4, 16 e do 28 a 30 diz: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, estou repetindo aqui, botei 2 vezes o texto. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Veja qual foi a primeira recepção de Jesus lá em Nazaré. Aí, então, meus irmãos, as adversidades podem ser causa da incredulidade, sim. Vejamos aqui, olha, Mateus 13:58, então. Aí você vai ver que Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Jesus não pôde realizar milagres em Nazaré porque ele foi rejeitado, porque ele foi desprezado, porque tentaram matá-lo, e este povo, por causa da sua incredulidade, deixou de receber a maior bênção do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, e, no entanto, este povo passou por adversidades e sofreu bastante por haver rejeitado o príncipe da paz. Aí Isaías 53:1 vai dizer, de novo, quem creu em nossa mensagem é quem foi revelado o braço do Senhor. Braço do Senhor é a quem foi revelado o poder do Senhor. Lembre-se, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, aquele que crê, ele é um abençoado, ele recebe bênçãos e sobre bênçãos no Senhor, e como o Senhor o livra de adversidades, porque a incredulidade vai fazer com que o homem permaneça no pecado, e o pecado vai trazer sobre sua vida diversas adversidades. Não quero com isso dizer que quem está em Cristo não passe por adversidade. Nós já vimos em lições anteriores que passa sim, mas há uma diferença passar por adversidades tendo o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e ele disse que estaria conosco todos os dias. Agora, no pecado, o homem fica desamparado, e a incredulidade vai fazer com que ele pague um preço muito caro por isso. Então, muitos sofrem por não permitir o agir de Deus em suas vidas, e essa não permissão é fruto da incredulidade. E essa incredulidade, então, vai trazer, como já dissemos, adversidades. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Aí você vai ver quando a pessoa permite o Senhor Jesus agir na sua vida, o que acontece. Veja lá, Mateus capítulo 8, versos 14 a 16. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre.
Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ele se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Há tantos que estão sofrendo na mão do inimigo, estão passando por adversidades diversas, sem enxergar que no Senhor Jesus Cristo há a liberdade de qualquer prisão das cadeias das trevas. Há a libertação de qualquer espírito maligno quando se entrega a vida ao Senhor Jesus. De fato, a incredulidade vai produzir adversidade, sim, porque quem pode libertar o homem do poder das trevas é somente o Senhor Jesus Cristo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Ele expulsou, ele ainda continua a expulsar, ele ainda continua a curar, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele nunca mudou e jamais mudará. Então, veja lá, voltando para Isaías 53, verso 5, diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse fomos curados significa, e pelas suas feridas fomos perdoados. O perdão em Cristo é fruto da fé genuína colocada no sacrifício da cruz. Se o Senhor Jesus tivesse vindo ao mundo, mas nos tivesse ido à cruz para morrer pelos nossos pecados em nosso lugar, jamais nós teríamos sido curados, jamais nós teríamos sido perdoados, e nós estaríamos sujeitos às adversidades das trevas. Mas o Senhor Jesus nos libertou do poder das trevas. Em comunhão com Cristo, então, meu irmão, minha irmã, nós temos a paz de Deus e, em consequência, nós temos paz na adversidade. Como é que isso se dá? Vejamos. Olha lá, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24 e 25, ele diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, vocês foram perdoados. Veja Pedro repetindo o texto de Isaías. Veja como Pedro repete o texto de Isaías. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Veja, agora se converteram ao pastor. Pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que trata, pastor é aquele que alimenta, pastor é aquele que resgata, pastor é aquele que abriga. E bispo é aquele que supervisiona. Então nós somos do Senhor Jesus, nós somos cuidados por Ele, nós somos alimentados por Ele, nós somos guardados por Ele, nós somos alimentados por Ele e nós somos supervisionados por Ele. Então, numa vida de compromisso com Deus, uma vida de compromisso com Deus faz nos lembrar que o Senhor Jesus sonda os nossos corações. Além de pastor, ele é bispo, ele é supervisor de nossas vidas e de nossas almas. E quando nós temos esse encontro com o Senhor, quando nós saímos da incredulidade para viver uma vida na presença do Senhor, nós queremos agradá-lo sempre ao pastor e supervisor de nossas almas. Então, uma vez em Cristo, meu irmão, passamos pelas adversidades contando com a graça de Deus. Como eu disse há pouco, olha, não quero dizer que aqueles que estão em Cristo não passem por adversidades, mas há uma grande diferença em passar por adversidade com Cristo e outra coisa é passar por adversidade sem Cristo, sem a graça do Senhor. Vejamos lá então, olha, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, olha o que o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Há adversidade? Apresente tudo em oração e súplica e ao mesmo tempo com ação de graça, sabendo que o Senhor vai agir. Apresente seus pedidos a Deus desta maneira, oração e súplica e ações de graça. Aí o que acontece? A paz de Deus, que excede todo entendimento. As pessoas não entendem como alguém que está passando por adversidade consegue viver em paz, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aí, para que nós possamos entender isto, veja lá Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Percebe como crer no Senhor Jesus Cristo, quando se crê no Príncipe da Paz, esse Príncipe da Paz que é maravilhoso conselheiro, esse Príncipe da Paz que é Deus poderoso, que é Emmanuel, que é Pai Eterno, esse Príncipe da Paz, quando nós passamos por adversidades, a sua paz vai nos encher e essa paz, o enchimento dessa paz, vai fazer com que alguns não entendam, tá? Porque passando por aquele momento de adversidade, a pessoa está em paz, porque entregou a sua vida àquele que é o príncipe da paz, àquele que é o pastor, àquele que é o bispo de nossas almas. Então, uma coisa é passar por adversidades com o Senhor. Outra coisa é passar por adversidade fruto da incredulidade. Então, a incredulidade vai trazer, sim, adversidades e sofrimentos terríveis para aqueles que não creem no Príncipe da Paz. Isaías 53, verso 7 diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Aí veja lá, Isaías 53, verso 5, de novo lá, vou repetir, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados ou fomos perdoados. Então, a paz com Deus, meu irmão, minha irmã, é fruto de um relacionamento com Deus. A incredulidade não permite desfrutar essa paz que não se encontra em outro, senão no Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa vive na incredulidade, não pode desfrutar desta paz. Vai passar por adversidades e, como eu disse, vai passar por sofrimentos terríveis, porque não tem em quem descansar, em quem buscar a paz que excede todo entendimento. Então, vivendo na incredulidade, tem uma outra coisa. O homem vai enfrentar a maior adversidade que se pode enfrentar. O homem enfrentará a maior das adversidades, sabe qual é? A ira de Deus. Olha, todo mundo sabe que a nossa vida nesta terra é passageira, tá? Com adversidades ou sem adversidades. Agora, a maior adversidade é fruto da incredulidade, é o passar desta vida para a vida eterna, sem ter tido um encontro com o príncipe da paz. Aí, é o que Isaías diz: quem creu na nossa mensagem, a quem se manifestou o braço do Senhor, para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que creram na mensagem, olha, o passar desta vida para outra não vai ser diversidade nenhuma. Mas para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo, vai ser uma grande adversidade. Vai sofrer sob a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Já falamos aqui. A ira de Deus é ele não poder conviver com o pecado. É por isso que o Senhor Jesus veio ao mundo para levar sobre si os nossos pecados. Então, em Cristo, nós estamos justificados. Ele pagou o preço por nós para que nós escapássemos da maior das adversidades, que é a condenação eterna, que é a ira de Deus. Então, Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, justificados, nós temos paz, nós temos a certeza de que passaremos desta vida para outra, mas passaremos com a paz do Senhor, não temendo adversidade mais alguma. As adversidades ficarão para trás, mas aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, aqueles que viveram na sua incredulidade, estes enfrentarão ainda uma grande adversidade. Então, veja lá Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, ou boas novas. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Aí, prosseguindo, veja lá Lucas capítulo 4, 17 a 21. Veja lá, o Senhor Jesus está na sinagoga e vão entregar um livro ao Senhor, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a profecia que havia sido falada pelo profeta Isaías mais de 600 anos antes. Então veja como a palavra de Deus vai sendo ratificada, e o próprio Senhor Jesus foi buscar onde a ratificação? Lá no Velho Testamento. Lembre-se que o Senhor Jesus sempre usava a palavra, e a palavra da época era o Velho Testamento. O Novo Testamento não existia ainda. Então você vai ver que o Senhor Jesus vai se referir a Isaías dizendo: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. É por isso que eu falei que seria importante fazermos esse paralelismo de textos de Isaías com textos do Novo Testamento. Então, meu irmão, o que eu quis dizer nessa lição de hoje é que, por meio do paralelismo dos textos de Isaías e de outros profetas também, que você vai encontrar a citação de outros profetas no Novo Testamento com relação à vida do Senhor Jesus Cristo, um deles é Miqueias, podemos entender o desenvolvimento do plano da salvação. Você viu que Isaías, como falei aqui, Isaías profetizou sobre Judá, Isaías profetizou para o Reino do Norte, também para Israel e outras nações, e Isaías falou que o povo seria levado cativo para a Babilônia, mas que de lá voltariam uns poucos, porque o Senhor tinha um plano de salvação por meio deste povo. Então, quando nós vemos que esses textos de Isaías, aplicados ao Novo Testamento, nós vemos a fidelidade de Deus em suas promessas. Desde lá do Gênesis capítulo 3, ele havia prometido que viria um descendente da semente da mulher. E o Senhor faz uma aliança com Abraão. O Senhor forma um povo a partir de Abraão. Esse povo vai para o Egito. Esse povo é escravizado. Esse povo é libertado do Egito. Esse povo vai para a terra prometida. Esse povo não anda nos caminhos do Senhor. O Senhor vai punir esse povo, mas o Senhor vai trazer alguns de volta, porque o plano do Senhor era, por meio de Abraão, abençoar todas as nações da terra. Infelizmente, muitos ainda não creem neste plano glorioso da salvação e estão passando por adversidades diversas, sobretudo em termos espirituais, pelo fato de não crer no Senhor Jesus Cristo, pelo fato de não crer na simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho, quando eu digo aqui, eu não estou barateando o Evangelho. Eu estou dizendo que o Evangelho é coisa que nós nada podíamos fazer. É fruto da graça de Deus. Ele vem e se dá por nós. Ele sofre por nós. Isaías profetizou
todos esses sofrimentos. E aqueles que não aceitam esta mensagem gloriosa do plano da salvação, aqueles que vivem na incredulidade, vão passar por adversidades sim, tremendas, e como eu disse, a maior delas é a ira de Deus, cuja consequência é a condenação eterna. Então, percebe, meu irmão, portanto, que para o entendimento do Velho Testamento, tá? Para que nós possamos entender esses textos de Isaías, por isso que eu os coloquei em paralelo com alguns textos do Novo Testamento, esses textos de Isaías, eles só podem ser entendidos quando nós os lemos a partir do Novo Testamento. Por exemplo, quando nós vimos ali o Senhor Jesus pegar o livro e ler a profecia que falava sobre ele e dizer, olha, hoje se cumpriu essa escritura aqui. Então, o Novo Testamento, meu irmão e minha irmã, ele só pode ser entendido a partir do Velho Testamento, ele só pode ser entendido a partir do Novo Testamento, porque é entendendo o sacrifício de Cristo na cruz, entendendo o que o Senhor fez por nós, entendendo a graça de Deus revelada, é que nós podemos olhar para o Velho Testamento e perceber o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Infelizmente, há tantos que ainda vivem na incredulidade e que não querem entender, que não querem receber este evangelho da graça, as boas notícias, as boas novas, a manifestação do braço de Deus, que é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, veja lá, olha, sem a luz do Novo Testamento, se nós não tivéssemos a luz do Novo Testamento para iluminar o Velho Testamento, nós estaríamos na incredulidade ainda, sofrendo as adversidades da vida no pecado. Então, aquilo que eu disse, quem vai lançar luz sobre o Velho Testamento e quem vai nos explicar o Velho Testamento é o Senhor Jesus, que vai fazer com que nós entendamos tudo aquilo que foi anunciado sobre a sua primeira vinda. E também nós vamos encontrar lá no Velho Testamento textos que falam sobre a sua segunda vinda, sobretudo Isaías fala bastante sobre isso. Então vejam a importância de crer na mensagem do Senhor, na palavra de Deus, e quanto nós somos guardados das adversidades, porque nós temos o Príncipe da Paz. E aqueles que não o têm passam por adversidades, fruto da incredulidade. Enfim, meu irmão, minha irmã, nós estamos iniciando dezembro e começam as comemorações do Natal. Então, nada melhor do que nós compartilharmos essa mensagem, tentando tirar alguns da incredulidade, tentando tirar alguns da vida de adversidades que estão vivendo em função da incredulidade. E aí, encerrando, Isaías capítulo 7, verso 14 diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Quando nós cremos neste Deus, que é o Deus conosco, nós temos paz com Deus e vivemos a paz com Deus. Veja a diferença. Emanuel é Deus conosco, não é Ishael, não é Ishmael, que não quer dizer Deus, não quer dizer homem conosco, mas é Deus que vem habitar conosco. Então, veja, em Cristo Jesus, que nós temos paz com Deus, e em Cristo Jesus nós temos segurança com Ele, porque jamais estaremos sozinhos. Como é bom crer no Senhor e tê-lo como pastor e bispo de nossas almas, como nós somos guardados. Que o Senhor assim nos abençoe, tenham todos uma semana muito abençoada, fiquem todos bastante animados, já estamos chegando ao fim do ano. Temos mais 3 domingos para nós terminarmos este nosso 4º trimestre e que o Senhor conceda a todos vocês um dezembro bastante abençoado e domingo que vem nós estaremos de volta aqui com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço a todos.